Oi, meu nome é Gisele e estou aqui para apresentar para vocês uma aula simples e rápida sobre estatística, mais precisamente distribuição de frequência. Mas, primeiramente, a gente tem que entender o que seria essa distribuição de frequências, qual seria o conceito. Vamos lá. Quando um conjunto de dados consiste em um grande número de dados, indica-se alocá-los numa tabela de distribuição de frequência, ou tabela de frequência. Então, uma tabela de frequência é um arranjo tabular de dados com a frequência correspondente, ou seja, distribuição de frequência é nada mais do que você alocar quantas vezes determinada situação, ação ocorrer. Por exemplo, o número de votos de um candidato. Você vai saber qual a frequência de votos aquele candidato teve. O número de alunos por série. Quantos alunos tem em cada série de uma escola, por exemplo. Isso tudo são alocados em números, em quantidades, em frequências. O número de acertos de uma prova por aluno. Cada aluno acertou um determinado número de questões, então é a frequência de acertos daquele aluno. Então, distribuição de frequência nada mais é do que a alocação de dados, organização, que geralmente ocorre em uma tabela. Então, para a organização dessa distribuição de frequências, nós temos alguns tipos de frequência que nós vamos entender melhor nos próximos minutos. Nós temos a frequência absoluta, que é o total de vezes que o evento ocorre. Nós temos a frequência acumulada, que é o total acumulado de todas as frequências. Nós temos a frequência relativa, que corresponde à porcentagem que ocorre aquele evento, e nós temos a frequência relativa acumulada, que é o acúmulo da porcentagem de ocorrência daquele evento. Então, aqui nós temos um exemplo de organização da distribuição de frequência de uma tabela de alguns dados. Como nós podemos ver aqui, nós temos nessa tabela a apresentação de dados que correspondem a peso de alunos de uma turma, em quilos. Então, aqui nós temos variados tipos de pesos de alunos, sendo um total de 20 representações numéricas. Como nós podemos ver, os números estão distribuídos sem algum padrão de organização. Então, para começar a nossa organização de distribuição de frequência, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar os nossos dados em rol. O que quer dizer isso? Nós temos que alocar os nossos valores do menor para o maior, em ordem crescente. Então, a gente vai ter essa tabelinha aqui, com 20 valores organizados. Então, agora nós vamos saber fazer as frequências. Aqui nós temos a tabela organizada, como na apresentação anterior, e dessa tabela nós podemos tirar algumas observações, como por exemplo, nós podemos observar que o maior valor apresentado nela é 88, o menor valor apresentado nela, 70. Tendo esses valores, nós podemos saber a amplitude dessa tabela, que no caso a amplitude é a subtração do maior pelo menor valor, sendo 18. Então agora nós vamos organizar a tabela de frequências desses dados. Aqui nós temos os pesos organizados em ordem crescente, e aqui nós vamos primeiramente ver com que frequência cada um deles ocorre, que é a nossa frequência absoluta. 70 quilos, nós temos que ele aparece 2 vezes. 72 quilos uma vez, 74 quilos uma vez, 75 duas vezes, e assim sucessivamente nós vamos observando na tabela
quantas vezes ocorre e alocando aqui os valores. No final, esses valores têm que dar a soma do total de dados, que são 20. Então, observando aqui, nós podemos ver. Agora, nós vamos organizar a coluna da frequência acumulada, que é nada mais do que a frequência com que ocorre somado ao próximo. Então, nós temos aqui 72 quilos. Nós vamos somar a frequência do anterior com o dele mesmo. Então, 72 vai ser 2 mais 1, que é 3. Para fazer a frequência acumulada de 74, nós somamos 3, que é a frequência acumulada anterior, com a sua frequência absoluta, 1, que seria 4. Aqui também nós temos a frequência acumulada 4, mais a frequência absoluta 2, que é 6. E assim sucessivamente nós vamos fazendo em todos, até chegarmos ao valor 20, que mais uma vez vocês percebem que é a referência, porque é o total de dados que nós temos. Então, só para conferir aqui, nós temos 6 mais 1, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 1, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 1, 13, 13 e 1, 14, 14 e 2, 16, 16 e 2, 18, 18 e 1, 19, 19 e 1, 20. Agora a gente vai para a nossa frequência relativa, que é a representação em porcentagem, que é dada por essa formulazinha aqui, ó. A frequência relativa é obtida por a frequência acumulada sobre o número de termos vezes 100, porque é em porcentagem. Então, aqui a gente pode fazer a frequência relativa do primeiro termo. Vamos lá. Nós temos que a frequência absoluta é 2, número de termos 20, vezes 100. Duas vezes 100, 200. 200 dividido para 20. 10. Então, nós temos 10%. E assim você vai fazer com todos os termos até atingir esse 100%, que nós sabemos que é a porcentagem que corresponde a um todo. E aqui nós temos a frequência relativa acumulada, que é a soma das porcentagens. 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20, 20 mais 10, 30, e assim você vai somando até obtermos o total aqui de referência de porcentagem 100%. Então, é assim que a gente organiza uma distribuição de frequências em uma tabela. Espero ter ajudado e obrigado pela atenção.